Bom, hoje eu estou gravando o Saco de Gatos de noite, então boa noite para quem está vendo de noite, bom dia para quem está vendo de manhã, boa tarde para quem está vendo de tarde, o Saco de Gatos. Nosso programa semanal em que a gente conversa com os autores sobre os livros da Alameda. Autores que estão lançando livro agora, autores que já lançaram livros, autores que a gente quer conversar de novo, está com saudades, enfim, um monte de gente. Essa semana eu tenho o prazer enorme de receber a Naila Guerra aqui na editora. A Naila é, aqui no Saco de Gatos, a Naila é pesquisadora e trabalha na Cinemateca, é uma super pesquisadora do cinema, que fez um trabalho muito legal que a gente está publicando agora, pioneiro, inclusive. Então, eu vou chamar a vinheta e logo após a vinheta vem a Naila. Meu nome é Joana Monteleone, eu sou historiadora e editora e apresentadora do Saco de Gatos. Até mais. Oi, Naila, tudo bom? Boa noite. Como que você está? Oi, boa noite. Tudo bem, e você? Tudo bem. Naila, é um prazer ter você aqui no programa Saco de Gatos essa noite. E é uma alegria ter publicado seu livro na Alameda. Acho que a gente tem uma vontade de publicar livros de mulheres sobre mulheres. Assim, é uma vontade pessoal minha, que adoro esse assunto. E a sua pesquisa realmente é inovadora e pioneira. Queria que você contasse primeiro um pouco da pesquisa e depois como você chegou nesse assunto e como você chegou tão bem chegada no cinema. A Naila foi nos apresentada por um autor da Alameda muito querido, Eduardo Moretim, foi orientador dela na pesquisa, e enfim, aí ela chegando com tudo e com um livro muito, muito legal. O livro ele se chama Entre Apagamentos e Resistências. Estou com ele aqui na mão para mostrar. O subtítulo, que é gigante e frequentemente até eu esqueço, é Curtas-metragens feitos por diretoras brasileiras entre 1966 e 1985. Então, esses curtas feitos por mulheres na ditadura. Então, nessa pesquisa, que acabou virando livro, né? Foi uma pesquisa financiada pela FAPESP, orientada pelo professor Eduardo Moretim, e uma pesquisa de iniciação científica, na qual eu fiz um levantamento desses curtas, e eu encontrei mais de 200 filmes feitos por mais de 100 diretoras. E foi uma grande surpresa, porque a gente que pesquisa um pouco cinema feito por mulheres, a gente conhece ali alguns nomes, alguns poucos nomes que estavam fazendo cinema nesse contexto. E aí, quando a gente olha para o curta, a gente vê que, na verdade, eram muitos, era uma centena, né? E ao longo da pesquisa, é algo que eu falo muito no livro, para mim ficou muito nítida como há nas pesquisas sobre cinema brasileiro um apagamento do curta. A gente tem um apagamento das mulheres. São dois apagamentos, né? Do curta e das mulheres. É impressionante como o livro traz uma produção muito viva na época, né? Muito importante também. Sim, exatamente. E eu acho que assim, o tema do cinema feito por mulheres é algo que me interessa muito, mas eu acho que a discussão sobre isso é algo que já está um pouquinho mais pavimentado. As pessoas entendem quando a gente fala de uma invisibilidade das mulheres no cinema, mas eu acho que a questão do curta-metragem ainda é muito invisibilizada. A gente ainda exibe pouquíssimos curtas, a gente pesquisa pouquíssimos curtas. Na sala de aula, foi assim, eu consigo contar na mão quantos curtas eu assisti ao longo da minha graduação em cinema. Então, as pesquisas sobre os curtas ainda são muito invisibilizadas no Brasil, ainda são muito inexistentes, né? São muito poucas, e o curta segue sendo muito invisibilizado. E aí, quando a gente junta as duas coisas, aí aumenta ainda mais essa invisibilidade. Mas algo que para mim também foi muito surpreendente, quer dizer, não foi surpreendente, né? Mas que eu acho que não é também uma coincidência que a maior parte da produção feita por mulheres naquela época e ainda hoje é no curta-metragem. Então, a partir do momento em que a gente pensa, o curta é uma coisa menor, o curta ele é menos importante historicamente, culturalmente, cinematograficamente, a gente também está dizendo que a maior parte da produção feita por mulheres, por pessoas negras, indígenas, é menos importante, né? Porque é nesse lugar que essas pessoas estão na maior parte das vezes.
Então, a pesquisa ela tenta um pouco recolocar a importância, recolocar na história as mulheres, o cinema feito por mulheres e também os curta-metragens. E é interessante pensar no curta, porque também tem uma temporalidade, eu acho que você mostra muito na vida das mulheres, em que ela está muito ligada a uma produção universitária também, não é isso? Que elas estão experimentando muitas coisas e tal. É isso? Acertei? É isso mesmo. Assim, esse período, eu começo a pesquisa em 66, porque eu não tinha encontrado nenhum curta entre 64 e 66. E a ideia desde o início era pesquisar a ditadura, né? E esse período, segunda metade dos anos 60, é o período que tem a formação dos primeiros cursos de cinema no Brasil, cursos superiores, que é a USP, o UNB e a UF. E esse foi um salto, assim, porque as mulheres, antes, quando elas entram para os cursos de cinema, elas começam a produzir ali com seus colegas. Então, nem que seja os trabalhos curriculares, né, dos cursos de cinema, elas conseguiam ter algum acesso ali à produção dos filmes. Então, a gente, na minha pesquisa, principalmente eu estudei na ECA, né, na ECA USP, eu consegui ter acesso a uma grande quantidade de filmes feitos ali, e muitos dos filmes do levantamento são filmes universitários, que era esse espaço que as mulheres tinham para experimentar, para dirigir. Muitas delas depois acabaram indo para outras áreas do cinema. É engraçado, muitas ainda estão no cinema, mas em outras áreas consideradas secundárias, né? Enfim, até injustamente, mas um pouco como pesquisadoras, às vezes, da Cinemateca, ou em outras posições ali dentro do cinema, e às vezes elas até, você fala muito disso, né? Às vezes elas até não falam dessa produção que elas tiveram na faculdade ou na universidade, e dessa vontade, né, desse fogo interno de serem editoras e tal, não é isso? Isso, eu acho muito curioso, porque no início da minha pesquisa, na maior parte do tempo da minha pesquisa, eu não entrei em contato com as diretoras. E eu ficava assim, gente, mas esses caras ficam apagando essas mulheres, não dão devido valor e tal, né? E aí foi muito louco, porque agora, principalmente agora estando na Cinemateca, eu tô conhecendo muitas dessas diretoras que eu pesquisei. E elas têm uma coisa assim de falar, mas não, eu não sou cineasta, eu só fiz um filminho ali ou outro. E elas têm também um processo que eu acho que é um auto-boicote, muitas vezes, que é claro que é um processo histórico também, né? Elas acham, até elas acham que o curta-metragem, se elas não fizeram longa, elas não são cineastas. Mas justamente o que eu tento mostrar no livro é a importância do curta e como que mesmo, né? Até o vício aqui da linguagem. Mas como elas, fazendo curtas-metragens, elas conseguiram trazer contribuições para a cinematografia brasileira. E, enfim, você falou dessa questão da Cinemateca, né? A Olga Futema, que é uma das diretoras que eu analisei o retratos... eu fiz o levantamento no livro, mas eu também escolhi 10 filmes para analisar. E eu analisei 2 filmes da Olga, o Retrato de Hideko e o Trabalhadoras Metalúrgicas. E a Olga é uma dessas que eu tenho que ficar batendo o pé com ela. Olga, a gente tem que exibir os seus filmes, as pessoas têm que conhecer isso. E ela fala, mas não, isso era só um exercício de faculdade. Ah, não, mas isso era só um trabalhinho ali, isso não tem. Ela fala assim às vezes, né? E eu falo, Olga, a gente tem que recuperar isso é muito importante. E agora, recentemente, na Cinemateca, eu tive o prazer de conseguir exibir alguns filmes que estavam há muito tempo sem serem exibidos, por exemplo, Sobre as Pedras do Chão, da Olga, que estava com acesso muito dificultado, Mulheres da Boca também é outro filme que eu analisei bastante, acho que é dos que eu mais me debrucei, também conseguimos exibir ele, uma cópia bem linda, fiquei muito feliz, e as pessoas tiveram uma recepção muito legal, assim, nessa mostra com esses filmes, então eu acho que o público hoje em dia também está mais aberto a reencontrar essas joias do nosso cinema que ficam muitas vezes escondidas. E, Naila, aonde você fez a pesquisa? Onde você achou esses filmes? Eu comecei a pesquisa em 2018, no segundo semestre de 2018, que era o meu primeiro ano da graduação. Mas a maior parte foi ao longo de 2019 e 2020. Então, a maior parte da pesquisa, na verdade, eu já fiz com a Cinemateca, por exemplo, fechada, né? Na verdade, tudo fechado, pandemia. Mas
a minha estratégia inicial foi caçar as diretoras que fizeram longa. Então, ver ali todas as pesquisas que falavam sobre mulheres na ditadura, ler tudo, e tudo falava sobre longa. Mas aí eu ia lá, jogava na Filmografia Brasileira, que é uma iniciativa muito legal da Cinemateca, que foi a minha maior fonte de pesquisa, né? Porque eu estou trabalhando lá. Na época eu não trabalhava, mas na época foi a minha maior fonte de pesquisa. E quando eu jogava o nome dessas diretoras lá, eu via que elas fizeram vários curtas. E aí eu ia caçando, falava, gente, mas ninguém fala desses curtas. Mesmo, por exemplo, a Adélia Sampaio, que é uma diretora que hoje em dia as pessoas estão recuperando, estão falando da importância dela ao realizar, considerado o primeiro longa dirigido por uma mulher negra no Brasil. A Adélia fez vários curtas que ninguém sabe, ninguém nem sabe o nome, assim. Então, essa foi um pouco a minha estratégia. E aí eu ia olhando a equipe técnica dos... Porque eu pensava, na época, eu pensava, um filme com uma mulher na direção, provavelmente vai ter mais mulheres na equipe. Aí eu olhava a equipe, via nome de outras mulheres, e eu ia pesquisando todas as mulheres, todos os nomes de mulher que eu encontrava. Fazendo cinema naquela época, eu jogava e ia atrás para ver se elas dirigiram algum filme. E muitas vezes eu conseguia encontrar bastante coisa. Então, de um filme, das diretoras que fizeram longa, eu cheguei em filmes, em curtas, e aí eu fui chegando em outras diretoras, e aí a coisa foi aumentando cada vez mais. E assim, eu cheguei em 222 filmes, e eu acho que ainda tem muito mais coisa, porque até a última vírgula, eu estava escrevendo lá a conclusão, eu ainda estava achando coisa. Eu realmente só fechei nesse número porque tinha que fechar para entregar os relatórios para a FAPESP e depois entregar o livro, mas se deixasse, era um negócio que se estendia para sempre, eu acho. E, Naila, de que maneira você acha que os filmes se relacionam um pouco com a época da ditadura em que eles foram feitos, né? Porque tem esse tema muito presente nos filmes. Quando você analisa esses 10 filmes, isso está super presente. Por exemplo, a ideia desse filme dos funcionários e dos operários é muito da época, né? A gente tem vários outros filmes também sobre que entraram na fábrica e etc. Aquele Braços Cruzados, Máquinas Paradas, é um deles, né? Sim, eu acho que quando a gente pensa em ditadura, a gente pensa muito em luta armada, né? A gente pensa nos presos políticos, e tem, de fato, alguns filmes do meu levantamento que falam sobre isso. Tem, principalmente, alguns filmes que falam sobre a questão da anistia, do movimento feminino por anistia, mas também tem um que eu gosto muito, que eu não lembro o nome inteiro do filme, mas é a história de Clara Crocodilo, que se passa ali na ECA, no CRUSP, gravaram em cima do CRUSP, para quem conhece ali, e é muito legal, porque é um filme todo louquinho, assim, mas é uma grande alegoria da ditadura. É por causa da música do Arrigo ou ele fez a música depois? Sim, não, tem a ver com a música. E o filme, ele fala de uma forma bem alegórica, mas ele está falando ali sobre a tortura, sobre os presos, enfim. Mas a maior parte dos filmes que eu consegui ter acesso, porque, por exemplo, esses da anistia eu não consegui ter acesso. Tem um também que acho que chama... Eu não vou lembrar o nome agora, mas fazendo uma comparação entre os animais no zoológico e os presos políticos. É bem interessante. E a maior parte dos filmes eu não tive acesso, mas eu sei sobre o que eles são pela filmografia brasileira, por esse trabalho incrível da Cinemateca, que é de buscar nos materiais que restam sobre os filmes o que é a história, como ele foi feito e tal. Então, muita coisa eu sei sobre os filmes, mas eu não vi os filmes, né? Eles estão inacessíveis, pelo menos por enquanto. Mas o que eu acho que a gente fala menos é sobre, por exemplo, esse discurso muito moral da ditadura, de pensar na questão da moral, dos bons costumes, da mulher ideal, da esposa padrão ideal. E muitos filmes tentavam combater isso muito diretamente. É um período ali da segunda onda feminista, que veio bastante forte. E tem vários filmes que tinham ligações muito fortes com esse movimento e que faziam uma afronta a esse discurso da moral e dos bons costumes, né? E isso também está diretamente ligado a esse contexto da ditadura, embora a gente não pense nesse tópico quando a gente pensa em ditadura, né? Não é a primeira coisa que a gente pensa. Mas isso também estava ali completamente permeado no contexto. Super interessante. E você mesmo é uma diretora, vai, conta essa história pra gente. Eu gosto dessa história. Sim, eu dirigi o documentário, fiz uma direção coletiva do Ferros Bar, que também fala sobre o período da ditadura, sobre um bar lésbico,
que era aqui em São Paulo, na ditadura, e foi um espaço de acolhimento para as lésbicas, muitas contradições nesse acolhimento também, há que se dizer, mas era um espaço em que elas podiam ir e não ser expulsas. Isso já era um grande avanço para a época. E foi ali que aconteceu, há 40 anos atrás, o Levante do Ferros Bar, que a gente considera o primeiro protesto político protagonizado pelas lésbicas no Brasil. E aí esse filme, enfim, eu não falei no início, mas ele é uma direção coletiva do Cine Sapatão. Fernanda Elias, Aline Assis e Rita Quadros também fizeram junto comigo. É interessante, porque o filme não é um, né, mas também não é um longo, é um média-metragem, mais ou menos, né? Então é engraçado que ao mesmo tempo que você estava fazendo a pesquisa, você estava também fazendo o filme bem, bem criativamente, assim. Eu gosto desse tipo de coisas. E, Naila, a gente vai ter um lançamento do livro com uma exibição dos filmes. Conta quais filmes são, vamos chamar as pessoas, como é que vai ser isso? Sim, eu gostaria muito de poder exibir os filmes, porque eu acho que são raras as oportunidades de ver e rever esses filmes, né? Para quem já conhece, mas eu imagino que são poucas as pessoas. Então, tem alguns que esses 10 filmes que eu falei que eu analisei, eu no início comecei por um critério de pensar, escolher um filme, eu ia analisar só 3 de início, um de cada tema mais abordado nos filmes que eu encontrei. Então, um tema muito abordado nessa época era a questão da cidade, São Paulo, por exemplo. Outra era a questão da imigração, né? Enfim, do trabalho e tal. E aí depois eu fui mudando um pouco os critérios, eu fui conseguindo renovação da bolsa, de pesquisa, renovação, e aí os critérios também foram mudando a partir dos novos materiais que eu ia encontrando. Então, em um momento da pesquisa, eu encontrei uma proximidade muito grande entre os filmes e a imprensa alternativa feminista, dentro desse escopo da segunda onda feminista. E então eu analisei alguns filmes dentro desse recorte e achei coisas muito interessantes até para quem estuda a segunda onda feminista. Muitos filmes eram utilizados dentro do movimento feminista para trazer as discussões sobre diversas pautas. E os jornais, eles recomendavam, eles falavam, você que tem um coletivo feminista, você pode exibir esses filmes aqui para tratar desses assuntos. Você pode encontrar eles nessa distribuidora de curtas aqui, que era uma coisa que acontecia na época. Enfim, então, no lançamento do livro, eu gostaria muito de exibir esses filmes a partir desse recorte dos filmes que tinham essa ligação com a segunda onda feminista. Então, eu penso em exibir o Foguetes no Firmamento, que é um filme muito legal, muito louquinho. Lembra um pouco Macunaíma, assim. Enfim, é um filme gravado numa parte em estúdio, com um céu de estrelas, uma coisa meio show da Xuxa, assim. E é uma grande paródia, assim, essa questão da obrigação da beleza para as mulheres, da questão dos acessos a algumas profissões que é barrado, né? No caso específico, fala sobre aviação. Então, Foguetes no Firmamento, Mulheres da Boca, obviamente, que é o grande... é o meu xodó, assim, apesar de eu também tenho algumas questões com vários desses filmes. Eu não amo todos eles, não acho eles perfeitos, e agora alguma grande questão para mim também colocar isso, porque eu também não quero que as pessoas odeiem os filmes, eu adoro eles, apesar de ver contradições dentro deles, né? Mas tudo bem, é assim com obra de arte. Às vezes a gente tem questões, porque justamente aquilo nos faz pensar sobre outras coisas. E é ok, é bom até. Sim, exatamente. E eu acho que era um momento... também, o movimento feminista de segunda onda também tem várias contradições, né? E esses filmes que eram ligados ao movimento feminista daquele período também tem essas contradições, muitas vezes. Então, o Retrato de Hideko, da Olga Futema, já conversei com ela, não vai ter escapatória, vamos exibir o Retratos. E tem mais um que agora eu não tô lembrando, gente, eram 4. O Creche Lar. Creche Lar e o Balzaquianos. Ai, meu Deus, é difícil escolher. Mas esses 5 que eu gostaria muito de exibir, porque também o Creche Lar fala sobre esse tema das creches, que era uma das principais pautas do movimento feminista, era uma pauta muito concreta, que foi muito bem sucedida, conseguiram fazer as creches, está muito ligada à luta das mulheres negras também. Mulheres trabalhadoras, né? Sim, das mulheres trabalhadoras, mulheres pobres, enfim. E esse filme é uma grande evidência da forma como
essa pauta da creche, tiveram outros filmes que abordaram o tema das creches, e eles eram, literalmente, as pessoas botavam ali o seu projetor, assim, os movimentos por creche, exibiam os filmes e pediam ajuda financeira para conseguir manter algumas creches comunitárias. Então, é um grande exemplo de como os filmes eram usados ali nesse contexto para trazer transformações sociais muito concretas. E o Balzaquianas é também um filme que eu gosto muito, que são 5 situações de opressão diferentes de diferentes mulheres naquela época, mas é uma mesma atriz, então ela também traz esse elo, assim, são contextos diferentes, mas a opressão das mulheres é uma questão estrutural, né? E é um filme também que tem algumas charges do jornal que tratavam, assim, parece que você está vendo a cena do filme, parece que a cena do filme foi baseada numa charge do jornal. É muito legal como são as proximidades muito explícitas entre alguns filmes e esses jornais. Então, o lançamento vai ser aonde? A gente ainda está confirmando o local, mas queremos fazer num espaço que tenha essa possibilidade de exibição, né? E a gente também está planejando de fazer agora no mês de março, no início do mês, tanto pela descomemoração dos 60 anos do golpe, da ditadura militar, e também por ser o mês das mulheres. Então, são os 2 temas que se entrelaçam no livro. E, Naila, o que você está pesquisando agora? Você entrou na pesquisa? Como que você vai fazer? Você está pensando em alguma coisa? Agora, com o processo do filme, que a gente às vezes não sabe, mas para fazer um filme a gente tem que pesquisar muito, principalmente quando é um documentário, né? Pesquisamos muito, 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 muito antes do filme, e depois das entrevistas a coisa baralha tudo. Então, a gente tem que voltar a pesquisar mais. Então, esse tema das lésbicas na ditadura é um tema que eu pesquisei muito nos últimos tempos. Fiz o filme, mas ainda tenho projetos de explorar esse tema de outras formas, quem sabe num livro também. E o tema agora que está me movendo, não agora, já tem um tempo, que é o cinema palestino. É algo que me interessa muito, assim, pensar as mulheres no cinema árabe. E o cinema palestino já tem um tempo que ele me faz brilhar os olhos. Eu tentei fugir um pouco, assim, mas agora eu acho que é isso. O próximo projeto. Excelente. Que bom. Bom, assim que a gente tiver notícia do lançamento, de marcar o lugar e tal, a gente já vai colocar junto com esse vídeo, chamando todo mundo, porque, na verdade, o livro é muito legal e ter esses filmes, e é uma oportunidade excelente da gente ver esses filmes, porque eles não são muito exibidos. E eles mostram uma produção das mulheres muito interessante. Então, é legal de ver. Eu estou super animada para ver o filme. E então, queria agradecer você pela entrevista e falar que a gente está aberto para, enfim, novas pesquisas, novos livros, novos projetos sempre. E, enfim, esperando para chamar todo mundo para o lançamento, que vai ser daqui a pouquinho. Queria falar também que seu livro faz parte dos livros da Alameda que tratam de ditadura. É engraçado porque o seu livro casou muito bem com 2 temas da Alameda que a gente gosta muito de publicar. Primeiro são as temáticas LGBTQI+. Assim, a gente publica faz muito tempo e já tem vários livros sobre o assunto. A gente acabou de lançar um sobre masculinidades em Machado de Assis, que é um tema super legal. Também masculinidades em Santos Dumont, que também é outro tema legal. Enfim, a gente tem um livro do César Braga, que é sobre comportamentos sexuais desviantes no século XIX, na literatura, que a gente adora, enfim, são livros que saíram faz pouquíssimo tempo. Então, vem nesse sentido, e ao mesmo tempo se encontra com uma coisa que a gente gosta de publicar, que são livros sobre a ditadura militar, falando da resistência, mas também falando da repressão. A gente tem uma linha, assim, de livros que falam disso, e o seu, assim, acho que um livro alimenta o outro, e eles se encontram ali na Alameda, que é um negócio legal de ter, e aí a gente vai ter essa descomemoração do golpe. Bom, pelo menos hoje temos a história do novo golpe que não aconteceu, né? Graças a Deus. E que são os personagens que vêm daquela época e tal, um negócio que dá um nervoso.
Mas nesse lançamento dos livros da descomemoração do golpe, o seu é super legal de estar junto com os que a gente está lançando. Vai ter uma série. Muito legal, fico muito feliz. E eu acho que é muito importante a gente pensar nesses outros temas que tocam a ditadura, né? Que não é só a luta armada, que muitas vezes é muito colocada num lugar masculino também. A gente olha muitas vezes só para os. Não na Alameda, porque a gente tem as mulheres na luta armada. Os melhores livros sobre luta armada é as mulheres na luta armada. Sim, sim, com certeza. Mas, de modo geral, né? Numa narrativa mais hegemônica também da esquerda sobre a ditadura. Então, acho que é muito legal a gente pensar nessa questão dos LGBTs na ditadura, as mulheres na ditadura, as pessoas negras na ditadura, que também sofreram uma repressão muito, muito, muito forte. Que foram muito massacrados. Exatamente. Então, acho que dentro do tema da ditadura, a gente ainda tem muitos outros temas para explorar. Então, fico muito feliz que a Alameda tenha dado tenha acolhido o livro e essa temática. Fico muito feliz mesmo e muito honrada de ser colocada ao lado desses livros que são imensos. São mesmo. Nossa, eu gosto desse catálogo, desse assunto principalmente, claro, né? Senão não ia publicar, mas é muito legal. Então, querida, super obrigada. E, enfim, a gente se vê no lançamento e um beijão para você. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.